Você acha que ser o melhor estudante é o suficiente para ser um empreendedor ou um homem de negócios? As experiências mostram claramente que não. Um grande estudante ou o melhor estudante, grande parte das vezes nem chega sequer a ser um homem de negócios ou até mesmo a ser um empreendedor. Mas ele torna-se no melhor funcionário. Por que isso acontece? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre isso e vamos ver 5 características que os melhores estudantes têm e que são totalmente o oposto das 5 características que um empreendedor de sucesso deve ter. Olá, homens e mulheres de negócio, sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao canal Alma do Negócio. Eu continuo a ser o Edson Luquet. O melhor estudante, normalmente, é aquele estudante que se destaca, é o que tem as melhores notas, que tem as melhores médias. Mas o que acontece é que ser o melhor estudante, em alguns casos, pode constituir um problema e fazer com que a pessoa não se destaque na vida dos negócios, no mundo do empreendedorismo. Por quê? Simplesmente porque a pessoa depois acaba desenvolvendo algumas características que são completamente o oposto das características que um homem de negócio deve ter. Imagina comigo, qual é o ambiente que se assemelha muito ao ambiente escolar? Pensarmos num professor e numa turma. Sem sombra de dúvidas, é o ambiente de trabalho, né? No emprego. E o melhor estudante numa turma é basicamente o melhor funcionário numa empresa. Vamos pensar que o professor na turma seria, no caso, o dono do negócio, o dono da empresa, e o resto dos estudantes são, no caso, o restante dos funcionários. E o melhor estudante, normalmente, acaba sendo sempre essa pessoa que depois se torna o melhor funcionário. Mas por que isso acontece? Sendo que a pessoa era o melhor estudante, então ele tinha grande potencial para se tornar também no melhor homem de negócios. Por que isso acontece? Então, bora lá, vamos conversar sobre 5 características que os melhores estudantes têm e que, como consequência, é o oposto das 5 características que os melhores homens de negócio devem ter. Então, vamos lá. A primeira característica é a obsessão pela aprovação. Os melhores estudantes, normalmente, com o passar do tempo, acabam se tornando obsessivos pela aprovação dos professores, pela aprovação da turma. Você vai perceber que essas pessoas, e eu falo isso por experiência própria, porque, feliz ou infelizmente, eu também já fui esse melhor estudante. É uma pessoa que se preocupa demasiado com aquilo que o professor vai achar, que se preocupa em demasia com aquilo que a turma vai achar. E ele quer sempre essa aprovação, tanto que se dedica ao máximo para ser sempre aprovado, para ter sempre as melhores notas e se destacar. Mas será que isso é de todo um problema? Sim, para o mundo dos negócios, ser obsessivo pela aprovação pode se tornar um problema. Por quê? E aqui entramos para a característica dos homens de negócio. Os homens de negócio já entendem que eles não precisam de ser aprovados para fazer alguma coisa. Já entendem que eles não devem se prender simplesmente naquilo que os outros vão achar, na aprovação dos outros, para darem um passo nas suas carreiras enquanto empreendedores, enquanto homens de negócio. E é aí onde entra o perigo de ser-se o melhor estudante. Com o passar do tempo, esse estudante, de tão obsessivo que vai se tornar, no mundo dos negócios também, ele vai começar a pensar que depender da aprovação dos outros é o suficiente. Mas, para o mundo do emprego, essa pessoa se encaixa plenamente, porque no mundo do emprego, quem dá a aprovação normalmente é o chefe, o patrão, que faz essa aprovação. E por essa razão é que, ao invés dele se tornar um homem de negócio, ele acaba se tornando um melhor funcionário, porque ele continua a depender dessa aprovação das outras pessoas. Ele continua a ser obsessivo por uma aprovação. E no mundo dos negócios não tem isso. No mundo dos negócios, a pessoa tem de ter a capacidade de olhar para si mesma e aprovar aquilo que faz, porque se calhar nem todo mundo vai aprovar aquilo que ele vai fazer. Então, essa é a primeira característica. Uma segunda característica é a individualidade. Os melhores estudantes tendem a ser muito individualistas, tendem a ser pessoas que se isolam muito, que gostam de estudar sozinhas, que entendem que sabem tudo e que não precisam das outras pessoas. Mas isso acaba por constituir também um grande problema no mundo dos negócios, no mundo do empreendedorismo. Por quê? Porque no mundo do empreendedorismo,
o trabalho em equipa fala muito alto. É muito importante que a pessoa saiba que vai precisar de outras pessoas para fazer com que o seu negócio cresça, para fazer com que aquele empreendimento saia de um nível para o outro. Então, para o homem de negócios, ter as pessoas ao seu lado, à sua volta, é muito, mas muito importante. E são essas pessoas que realmente lhe ajudam a conseguir alcançar o que ele deseja. Por exemplo, aqui no canal, se você está a ver esse vídeo, eu tenho a plena certeza que você sabe que a nossa equipa aqui da Alma do Negócio, depende muito do seu comentário, da sua subscrição e do seu like para que o canal cresça, para que o YouTube possa nos reconhecer e fazer com que, por exemplo, esse conteúdo seja entregue para mais pessoas. Eu preciso de você e desde já aproveito esse momento para te convidar a fazer isso. Se você realmente está gostando desse conteúdo, por favor, subscreva o nosso canal, coloque um like no vídeo para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Então, nós precisamos todos das outras pessoas. E infelizmente os melhores estudantes acabam por se individualizar tanto que depois no mundo dos negócios já não conseguem fazer mais nada porque entendem que não precisam das outras pessoas. E isso leva-nos para a terceira característica que as pessoas ou que os melhores estudantes desenvolvem, que é a arrogância. Quando se está habituado a estar sempre no topo, a ter sempre destaque, e eu falo isso por experiência própria também, muitas das vezes nós nos tornamos arrogantes. Começamos a nos sentir superior às outras pessoas por sermos os melhores estudantes. E o que é que a arrogância nos leva a fazer? A arrogância faz-nos começar a desprezar os outros, faz-nos começar a achar que os outros são insignificantes e que nós não precisamos dessas outras pessoas. Mas isso é totalmente o oposto do que deve acontecer no mundo dos negócios. No mundo dos negócios, é importante que a pessoa seja humilde. A humildade é aquela característica que vai fazer-te considerar os outros superiores a ti. E isso é bastante importante mesmo. Tem-se dito que se você quer conhecer uma pessoa, lhe dê poder. E isso acontece nas escolas, isso acontece com os melhores estudantes. Eles acabam por se tornar pessoas arrogantes. A quarta característica é a inveja. E é muito interessante perceber que a inveja não está relacionada com a pessoa desejar ter algo que a outra pessoa tem, mas sim com um sentimento profundo de tristeza por ver a felicidade da outra pessoa. E isso acontece muito com os melhores estudantes. Os melhores estudantes, por estarem sempre habituados a estar lá no pódio, né? A estar lá em cima, quando depois, por exemplo, passam para o segundo lugar, tendem a ficar muito, mas muito tristes por ver a felicidade de uma outra pessoa. E essa tristeza faz com que esse melhor estudante se afaste das outras pessoas, faz com que esse melhor estudante entenda que não precisa das outras pessoas por causa desse espírito de competição, por causa desse sentimento de profunda tristeza. E no mercado dos negócios, é muito importante que a pessoa não seja assim. Por quê? Porque a pessoa precisa aprender com outras pessoas do mesmo ramo. Você vai perceber que no mercado dos negócios, quando a pessoa começa a desenvolver, começa a crescer, vai encontrar muitas pessoas que são melhores do que ela naquilo que se faz. E essa pessoa vai precisar ter essas pessoas ao lado para aprender e crescer com elas. Se uma pessoa for invejosa, se um homem de negócio em princípio for invejoso, a tendência é se isolar e achar que não precisa dos outros para nada. Então ele não vai querer ter os outros do seu lado, antes pelo contrário, vai ter inveja do trabalho dos outros, porque ele vai entender que os outros não podem estar felizes se os outros estão a fazer alguma coisa boa. Então essa é uma característica que sem sombra de dúvidas leva a muitos dos melhores estudantes a não se tornarem empreendedores de sucesso. Vamos agora para a quinta, que por sinal é uma das mais importantes, para mim se não a mais importante, e que para mim realmente também foi um problema daqueles, mas eu aprendi e hoje estou aqui para partilhar isso contigo. A quinta característica é que os melhores estudantes não estão habituados a errar. Sim, os melhores estudantes, por incrível que pareça, são pessoas muito frágeis quando se trata de erros. Por quê? Porque já cresceram a acertar. Estudaram, se destacaram, sempre foram os melhores, não caíram. Só que o mercado, o mundo dos negócios é muito, mas muito violento. É um mundo muito difícil. As pessoas têm de estar preparadas para errar. Como eu tenho dito, existe uma linha tênue entre o começo de algo e o sucesso. E essa linha tênue chama-se erro. A pessoa quando começa alguma coisa, ela tem que passar o erro
para chegar ao sucesso. E o que acontece com os melhores estudantes é que eles praticamente não erram, eles estão habituados ao sucesso, estão habituados à glória. E o que é que acontece com eles quando erram? Entram em desânimo, acabam por ficar depressivos, ficam profundamente tristes, que às vezes nem se conseguem levantar ou até mesmo não conseguem recuperar. E esse é um grande, mas grande problema. Eu vou contar-vos a minha experiência enquanto estudante universitário. O que aconteceu comigo é que assim, eu não estava habituado a fazer recursos. Eu fiz 2 recursos enquanto estudante. E no primeiro recurso aquilo foi assustador, muito assustador. Porque eu fiquei com medo de reprovar, porque eu nunca tinha chegado até aí. Eu estava habituado a dispensar as cadeiras, no máximo chegar a um exame. Mas eu fiz um recurso. E no primeiro recurso eu estava com muito medo. E eu olhei para os outros estudantes que já tinham passado por alguns recursos. Eu sentia a calma neles, sentia que eles estavam confiantes, porque já passaram por aquilo. Mas eu não. Eu estava com muito medo, eu estava apavorado. E quase que isso realmente ia me levar à reprovação. Felizmente não foi assim que aconteceu. Então, os melhores estudantes muitas das vezes não estão preparados para os erros, não estão preparados para as quedas que a vida dá. Já os homens de sucesso, os empreendedores, entendem que empreender é um risco, que ser um homem de negócio envolve ter erros, porque se nós queremos atingir o sucesso, nós vamos precisar errar. E quando o melhor estudante chega aqui para se tornar um homem de negócio, logo no primeiro erro, ele desiste. Ele foge, ele não consegue, entra em depressão e vai logo atrás do emprego. Então, até aqui, nós percebemos que não existe erro nenhum em a pessoa ser o melhor estudante. Não, antes pelo contrário, é bom até. Mas o que acontece é que os melhores estudantes, se quiserem ser homens de negócio, se quiserem ser empreendedores de sucesso, eles precisam olhar para eles mesmos e ter cuidado para não desenvolver nenhuma dessas 5 características que nós mencionamos aqui. É importante que eles desenvolvam características dos homens de negócios, principalmente o trabalho em equipa. Se você conhece alguém que é o melhor estudante, então eu convido-te a partilhar com ele esse vídeo, porque vai ser muito importante para ele entender essas características para que ele amanhã se torne um homem de sucesso. E se nesse caso o melhor estudante for você, ou até mesmo se foste, né, esse melhor estudante, então comenta aqui embaixo se você realmente tinha uma dessas 5 características e se você acha que tem outras características, também aproveita e comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, não te esqueças de subscrever ao nosso canal, ativar o sininho das notificações, colocar um like nesse vídeo para que você possa ajudar aqui o nosso canal a crescer também. Conto contigo, até o próximo vídeo. Beijos!